Olá. Para a gente entender o golpe em curso no Brasil, né, e construirmos alternativas importantes, eu proponho a gente dividir essa discussão em três etapas. Primeiro, vamos entender o contexto. Qual é o contexto em que essa crise política e econômica que ocorre no Brasil ocorre, o contexto regional e o contexto global dessa crise. Segundo, é importante a gente entender o processo de resistência, ou seja, porque qualquer outra solução que não seja rechaçar o impeachment é golpe. Parlamentarismo é golpe, referendo revogatório, eleições gerais é golpe, porque descumpre a vontade popular expressa nas urnas que elegeu a presidenta da República e que não cometeu crime de responsabilidade. E, em terceiro lugar, é fundamental que a gente volte a discutir alternativas para nós, para o nosso país, para a nossa sociedade, enfim, alternativas para o mundo inteiro, um mundo que está em crise num sistema moderno, capitalista, que está se esgotando rapidamente e para o qual nós precisamos buscar alternativas. Bom, vamos começar entendendo ou falando um pouco rapidamente sobre o contexto. Nós temos que entender o que ocorre hoje no Brasil, assim como o que está ocorrendo na Venezuela, Argentina, Equador, Bolívia e em outras partes do mundo, né? É uma guerra econômica, uma guerra ideológica e uma guerra psicológica. Bom, o que seria isso? O que eu recomendo que quem está me ouvindo aí, depois faça uma pesquisa, depois dessa fala, e vamos ver ou recuperar o que aconteceu nos últimos 18 anos. 1998, a eleição de Hugo Chávez, o governo popular na Venezuela, a nova Constituição da Venezuela, o processo constituinte 99-2000, depois novas constituições importantes no Equador, em 2008, Bolívia, 2009, a eleição de Lula no Brasil, Néstor Kirchner na Argentina, Rafael Correa no Equador, Evo Morales na Bolívia, a Michelle Bachelet no Chile, eleições também ou partidos ou parlamentos de esquerda em El Salvador, Nicarágua, Uruguai, com o nosso queridíssimo Mujica, né, e a Frente Popular no Uruguai. E esses governos, então, começam a trilhar um caminho de autonomia soberana para a América Latina. E são criados, a partir daí, instituições importantes sem a presença dos Estados Unidos e do Canadá. O caso da CELAC, Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, o caso da Unasul, além do reforço do Mercosul com a entrada da Venezuela. E no nível global, a formação dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, países que encontram um crescimento econômico muito grande nesse período, né, chefiado pela China, que na década de 90 chegava a um crescimento de 14% e hoje, com toda a crise, vai a um crescimento superior a 6%. O que a gente vislumbrava, então, no mundo, a América Latina, forte, soberana, com uma política regional alternativa e soberana, distante da subalternização histórica aos interesses norte-americanos e europeus, e o crescimento do Brasil, da China, a criação do banco pelos BRICS, a discussão da criação de uma moeda internacional pelos BRICS. Pergunta básica, óbvia, simples. Vocês acreditam sinceramente que os Estados Unidos e a União Europeia, que entraram numa crise brutal, Estados Unidos, União Europeia, alguns lugares com decrescimento econômico, desemprego em massa, uma crise estrutural do capitalismo gravíssima, vocês acreditam sinceramente que a União Europeia e Estados Unidos assistiriam os BRICS, assistiriam a América Latina decolar, trilhar um caminho soberano sem fazer nada? É óbvio que não. E o que eles estão fazendo é isso. Há todo um processo de desestabilização, que conta com propagandas, com a mídia que mente, que encobre, que distorce propositalmente. A grande mídia no Brasil, na Argentina, na Venezuela e pelo mundo afora também isso vai acontecendo. Ela cria fatos, ela inventa, ela mente, ela distorce, ela encobre realizações, encobre o que está acontecendo. Junto com a mídia, um aparelhamento que acontece muitas vezes de parte do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal, como acontece aqui no Brasil, e isso vai acontecendo também em outros lugares. Uma desestabilização econômica, uma guerra econômica muito grande, desestabilização do governo, né? E esses elementos todos reunidos, né, apontam justamente para esse processo de golpe, né, à semelhança do que ocorreu em outros lugares. Vamos lembrar que esse ensaio do golpe, desse golpe institucional, do golpe parlamentar que está em curso no Brasil, já foi feito antes em outros países, e o mais próximo foi o Paraguai, onde retirou-se o governo popular do Lugo, né, para num processo de impeachment que durou um dia.
né, tão surreal quanto o nosso processo de impeachment que está em curso no Brasil, liderado por uma pessoa contra a qual, né, e com a participação de parlamentares, muitos com um monte de acusações, provas, delações, denúncias. Né? Vejam bem que não são, há provas contra esses parlamentares. E eles é que estão liderando o processo contra uma presidente da República contra a qual não há prova nenhuma. Bom, nós voltamos depois para discutir um pouco mais a respeito disso, né, e abordarmos um pouco sobre a resistência. Mas pensem e pesquisem aí sobre o contexto global e desse conflito grave que ocorre entre BRICS, né, e Europa, Estados Unidos, e todo o processo de desestabilização, que não ocorre só contra o Brasil, não, né, com a tentativa de inviabilizar a Petrobras e de levar o nosso petróleo mais uma vez para os interesses norte-americanos, mas a desestabilização também contra a China, contra a Rússia, a Ucrânia. Dá uma pensada nisso aí, vamos refletindo sobre isso para a gente entender o contexto global e saber que os interesses aí são interesses muito pesados e que essa coisa de corrupção é só uma cortina de fumaça. Até mais.